Meus queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Com muita alegria queremos deixar mais uma vez uma palavra para a meditação dos irmãos. Palavra essa que se encontra no livro profeta Jeremias, capítulo 23, verso 21 a seguir. Não mandei os profetas, todavia eles foram correndo. Não lhes falei a eles, todavia eles profetizaram. Mas se estivesse no meu conselho, então fariam ouvir as minhas palavras ao meu povo, e o fariam voltar de seu mau caminho e da maldade das suas ações. Sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Glórias a Deus. Meus queridos, há algo que sempre nos incomoda, principalmente nesses dias que estamos vivendo de turbulência, de grande ansiedade, de grandes dificuldades. São os famosos profetas que se levantam, os profetas da última hora, os homens das revelações, das visões, tal. Sempre, eu tenho certeza que você aí, meu irmão, meu amigo, na sua igreja, ou alguma reunião de oração, você já presenciou alguém dizendo, assim diz o Senhor, ou até mesmo, Deus me mostrou isso, Deus me revelou isto. De vez em quando eu me deparo com alguns irmãos, algumas irmãs. Não que eu seja cético, não que eu não creia que Deus revele, que Deus fale, mas eu acho que nós temos que ter um pouco mais de cautela, irmãos. Temos que ter um pouco mais de cautela. A maior revelação, a revelação inerrante é a palavra de Deus. Incontestável é a palavra de Deus. Infalível é a palavra de Deus. A gente vai ver que mesmo no Antigo Testamento, irmão, nos tempos dos profetas, se levantaram vários homens que se diziam profetas de Deus, homens de Deus, mas na verdade não tinham nada de Deus nas suas vidas. Eram mensagens, eram profecias embaladas pelas suas emoções. Não vinham de Deus, vinham do seu pensamento, vinham das suas necessidades, vinham dos seus corações, dos seus desejos, mas não da parte do Senhor. Há um episódio interessante, está registrado, capítulo 22 de 1 Reis, quando Acabe e Josafá se unem para uma batalha. E os profetas vão ao encontro desses reis e começam a profetizar, dizendo, Deus será convosco, a batalha já está ganha, Deus fará assim, Deus fará assado, tal, vocês serão triunfantes, Deus é convosco. Isso incomodou o rei Josafá. Acabe ficou satisfeito com aquilo que estava ouvindo. Mas Josafá não. Será que não tem um outro profeta aí não? Será que não tem mais alguém que nós podemos ouvir? E eles chamam Micaias. E quando vão chamar, diz, olha, todos têm profetizado assim. Todos têm sido favoráveis, têm trazido, têm dito que Deus dará vitória a Israel e a Judá. Então, que as suas palavras, Micaias, não sejam diferentes. Mas ele diz, todavia, como vive o Senhor, juro por seu nome, que falarei apenas o que o Senhor me ordenar. Micaias era um homem compromissado com a verdade, era um homem compromissado com Deus. Não era um homem compromissado com o momento, com a situação, com a circunstância, com as pessoas. Ele queria a resposta de Deus. Não estava no seu achismo, mas sim na revelação direta de Deus. E quando ele chega diante de Acabe e diante de Josafá, a primeira coisa que ele ouve, ouve da parte de Acabe, esse homem sempre profetiza mal contra mim. Esse homem sempre tem uma palavra dura contra mim. Mas com razão, irmão? Acabe era um desviado. Um homem ímpio, iníquo, que desviou o povo, levou o povo a cometer atrocidades, a idolatria, imoralidade. E Micaias, ele foi um pouco irônico, ou bastante irônico naquele momento. Ele olha para aqueles dois reis com as suas vestes majestosas, em seus cavalos reais, e diz, não, pode ir, fique à vontade.
Já foi profetizado que vocês vão vencer? Beleza, pode ir. A vitória já é de vocês. Acabe reconhece essa ironia, né, naquele momento e diz, não está vendo? Quanto ele está sendo irônico conosco. Mas Micaías naquele momento, irmão, eu acho interessante, né? Eu acho interessante a forma com que Micaías diz: ouve a palavra do Senhor. Eu vi o Senhor assentado no seu trono e todo Israel celestial em pé junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. Então Yahvé indagou: quem enganará Acabe a fim de que ataque Ramote de Gileade e encontre lá a morte? E alguns anjos davam interpretação, mas outros sugeriam ideias. Veja bem, irmão, ainda aqui no verso o profeta vai dizer: eu vi Israel disperso, como ovelha que não tem pastor. Olha que coisa interessante, irmão. Enquanto todos estavam profetizando bênçãos, o profeta profetizou: você vai, mas não voltará. Você vai para a batalha, Acabe, mas você não vai voltar. Ele deu uma palavra dura, mas deu a palavra de Deus. Está aqui no capítulo 22, do verso 13. Do verso 13 ao verso 38, você vai encontrar essa passagem. Irmão, o que tem de pessoas profetizando coisas nesses dias, tendo revelações, cuidado com isso. Como eu disse, a inerrante palavra de Deus, irmão, ela não falha. O Espírito Santo ainda fala, o Espírito Santo ainda levanta pessoas, mas cuidado, irmão. Examine o profeta, examine a profecia. Não creia em tudo que você ouve por aí, seja na sua igreja, seja numa reunião de oração, seja nas mídias, alguém que se diz profeta de Deus. Esses profetas do Apocalipse que tem por aí, que surgem nesse momento de pandemia, de crise, causam mais medo que pânico, irmão. Quando eu vejo Deus usando os profetas no Antigo Testamento, irmão, a mensagem de Deus, por mais dura que ela fosse, como a mensagem de Micaías, era para converter, ou era para animar, ou era para levantar, ou era para resgatar, era para dar esperança, era para mostrar o caminho certo. Como disse o Senhor aqui, ó, se estivessem no meu conselho, se estivessem ouvindo da minha boca, eles te profetizariam o que eu quero. E aqueles, ao ouvirem aquilo que eu quero falar com eles, se converteriam do seu mau caminho. Irmão, Deus ainda fala, o Espírito Santo ainda fala. Mas você não tem que sair por aí atrás de profeta, não. Atrás de profetisa. Eu vou ali porque ali tem um irmão que ora. Eu vou ali porque tem uma irmã que profetiza. Eu vou ali naquela igreja porque o pastor lá, ele é pentecostal e ele é homem que Deus usa a boca dele e revela as coisas para ele. Cuidado, meu irmão. Cuidado. Tem muita gente atrás de sinais. Outro dia eu falei sobre isso na nossa congregação. Tem muita gente atrás de revelação, de sinais. Eu quero um sinal de Deus. Um sinal de Deus para casar. Um sinal de Deus para arrumar emprego. Um sinal de Deus para me fazer isso, fazer aquilo outro. E vou atrás disso, vou atrás daquilo outro. Sim, mas você tem que pedir a direção de Deus em tudo. Mas isso não quer dizer que você tem que sair atrás de profeta, de profetisa, de revelação, de sonho, de ir para monte, ter visão. Irmão, cuidado. Seja mais maduro. Tem horas, irmão, que nós temos que ser mais racionais.
Alguém pode criticar, esse pastor é sem fé. Não, irmão. Eu só não quero que você seja fanático. Só não quero que você entre pelo caminho de idiotices religiosas, profetadas que tem por aí, irmão. Quantas pessoas eu já vi envergonhadas dentro da igreja por causa de profecia. Camarada, numa certa vez, disse que Deus estava revelando uma irmã lá e apontou para essa irmã e disse: irmã, Deus vai abrir a sua madre. Deus vai enxugar suas lágrimas, vai te dar filhos. Você tem orado e Deus vai te dar filhos. A irmã já tinha feito até laqueadura. Vê se pode, irmão. Já tinha filho, já. Olha a incoerência das coisas, irmão. Deus me mostrou que vai acontecer isto. Irmão, cuidado. Tudo que eu e você precisamos conhecer e saber de Deus, da minha vida, da nossa vida, do amanhã, já está na palavra do Senhor. Firme-se em Cristo, firme-se na palavra do Senhor. Se alguém dizer para você: olha, eu tenho uma palavra de Deus para você, não se senta constrangido e dizer: irmão, vai orar mais um pouco. Para Deus confirmar essa palavra, depois você vem e traga para mim. Cuidado com aqueles que dizem: assim diz o Senhor. Cuidado, meu irmão, para que você não seja ludibriado, enganado e acabe se desviando daquilo que realmente Deus tem para a sua vida. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, em nome de Jesus.